E foi. A paz do Senhor, pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos em mais um episódio do nosso Discípulos Cast e hoje a gente tem um convidado muito especial, não é mesmo, Tony? Isso aí, Ayuma. Nós temos um convidado, assim, que é um dos maiores líderes, na minha opinião, do Brasil. Nosso convidado, o pastor Frank Mendonça. Queria que o senhor se apresentasse um pouco aí pra gente. Primeiro, muito boa tarde, bom dia, boa noite, não sei a hora que você vai estar nos acompanhando. Prazer muito grande, eu sou o Frank Mendonça, sou pastor, sou líder, sou escritor, sou psicólogo, sou pai, sou filho, sou esposo da pastora Kênia. Chamo ela não de pastora Kênia, mas chamo ela de bebê. Então, se ela estiver vendo, é meu bebê. Já há 28 anos casado, sou pastor também, presidente da Assembleia de Deus Ministério Vida e sou goiano, torcedor do Vila Nova. O pessoal sabe o que é, né? Seja muito bem-vindo, pastor. Amém, obrigado. Eu amo ter o senhor aqui. E hoje a gente vai falar sobre as chaves essenciais para o sucesso de um líder, tanto na questão emocional, ministerial e profissional. Não é isso, Tony? Justamente. E nós trouxemos o senhor hoje aqui porque nós sabemos que o senhor tem uma bagagem muito grande sobre esse assunto, né? O senhor é líder da Almadego e já tem muito tempo de experiência com questões de liderança. E nós queremos saber um pouco, né, do conhecimento do senhor. Claramente que nós temos aqui só apenas uma hora, não vamos conseguir trazer tudo isso, né? Mas nós queremos saber do senhor quais são as características de um líder, o que ele tem que ter, fazer, como que ele se administra a pressões, né? E a primeira pergunta que eu quero fazer para o senhor: como que um líder pode estar adequado a pressões, a momento de pressões? Como que ele pode reagir a pressões emocionais, né? A gente sabe que o líder, ele vai existir momentos que ele vai ter que estar ali debaixo de uma pressão, de um momento de decisão. Você pode falar um pouco para a gente sobre esse assunto? Claro, com certeza. Bom, eu penso que saber lidar com o seu estado emocional diante das pressões, diante das experiências, os episódios que ocorrem sempre em uma liderança, é fundamental. O contrário é desastre, né? O contrário é uma catástrofe. Colocar uma pessoa destemperada, uma pessoa que não tem equilíbrio emocional em um lugar de decisões preciosas, como é a de um líder, é fundamental. Então, essa coisa toda de ter equilíbrio, e eu chamo de domínio próprio, Gálatas capítulo 5, vai falar a respeito do fruto do Espírito Santo. É um fruto só, mas tem 9 gomos, 9 virtudes. A nona virtude do fruto do Espírito Santo é domínio próprio. E aí a gente pode chamar de inteligência emocional, equilíbrio emocional. Daniel Goleman, que foi não o fundador, né, desse termo inteligência emocional ou equilíbrio emocional, mas aquele que expandiu essa abordagem no ramo da psicologia, ele chama de inteligência emocional, mas nós cristãos vamos chamar de domínio próprio. Então, um líder que não tem domínio próprio, não tem equilíbrio emocional, ele está fadado à derrota. Não só fadado à derrota, mas também fadado a levar pessoas à derrota. Porque o líder é aquele que conduz, é aquele que converge os pensamentos e as ações das pessoas em prol de alguma coisa, né? Então, você percebe na história de Israel, quando os reis de Israel se voltavam para os Baalins, se voltava para os ídolos, todo Israel se voltava para os ídolos. Quando os reis de Israel se afastavam de Deus, todo Israel se afastava de Deus. Porém, quando os reis de Israel, ou quando os líderes da nação de Israel se voltavam para Deus, toda a nação se voltava para Deus. Então é fundamental o líder ter equilíbrio. Ele está no centro e entender o que está acontecendo com as suas emoções diante destes episódios. Seja em um evento, seja em um culto, seja em um aconselhamento, seja tentando ajudar quem não quer ser ajudado, tentando ir atrás de pessoas que querem ficar escondidas. Então, todos esses episódios geram em nós uma certa pressão. Pressão de corresponder, pressão de decidir. E agora, o que fazer? Né? Largo, não largo, desisto, não desisto, vou, não vou. Porque todos nós, enquanto líderes, também estamos representando uma autoridade. Então, um líder de jovens, por exemplo, ele está representando o seu pastor, né?
em dado momento do ano, o pastor chama o líder e o estabelece em um ambiente ali da igreja para poder trabalhar com os jovens, com adolescentes, com homens, mulheres. Então, ele representa a figura do pastor, que representa a própria figura de Deus. Então, é muito importante porque as nossas decisões no meio de pressão nunca são isoladas, pode comprometer o todo, pode comprometer o pastor. Então, eu tenho, por exemplo, o meu líder direto, né? Como pastor presidente, eu tenho um líder direto que é o meu bispo Oídes José do Carmo. Oídes José do Carmo. Estou aqui em Gurupi. De repente, o que eu faço que compromete o meu líder. Então, eu tenho que tomar muito cuidado, não só por mim, mas por aquele também que emitiu autoridade sobre mim. Entende? Então, é necessário, sim, ter equilíbrio emocional, ter domínio próprio, ter razoabilidade nas suas ações, para que não haja anarquia, não haja bagunça, não haja catástrofe. E como eu disse, você não leve o todo para o precipício, porque não é só o líder que vai, é o todo que vai para o precipício. Então, a questão toda do equilíbrio emocional, da maturidade emocional, ela é fundamental nos dias de hoje, onde a gente sofre pressões de todos os lados, Então, é pressão econômica, é pressão relacional, né, nos relacionamentos interpessoais, é pressão nos relacionamentos intrapessoais, é eu comigo mesmo, com o meu corpo, com a minha pele, com o meu jeito, com o meu dinheiro, com tudo, com as ideologias, né, com as tendências, com os movimentos que vem a cada 6 meses, é um movimento novo e o líder tem que estar ali, meu Deus, e agora como é que vai, o que vai acontecer? Então, é fundamental o líder ter a maturidade ou o equilíbrio emocional como uma ferramenta para o seu ministério, para a sua liderança. Pastor, o senhor já tem muitos anos de caminhada e de liderança. Como foi que o senhor descobriu o seu propósito, a sua vocação? E como que o senhor orienta o jovem hoje em dia que ainda não descobriu qual que é a vocação, qual foi o propósito que ele foi criado? Então, olha, todas as vezes que me perguntam sobre essa questão de propósito, eu não consigo achar um momento da minha vida dizer assim, foi aquilo. Tem gente que tem histórias bonitas, interessantes, tal, um anjo veio, bola de fogo, tal, tem uma visão, que a coisa era todinha, um som como eu não tive. O que eu consigo identificar na minha linha do tempo da liderança? Paixão por gente. Sou apaixonado por gente, né? Usando aqui a brincadeira e o termo, a minha pinga é gente. Eu amo gente. Quando você vê, eu estou lá de gente. Gente, tudo que envolve o ser humano, as pessoas. E quando eu percebi que essa paixão não era algo daqui da terra, era algo de Deus, eu percebi então que Deus estava me chamando para algo muito especial. Porque não se engane, a cada 1000 pessoas, uma pessoa tem um chamado especial. Sabe, tem essa vontade mais intensa, quer chegar mais cedo na igreja, sai mais tarde, pensa de forma interventiva, olha o que ninguém está olhando, entre 1000 ou 10.000, uma, e olhe lá. Então, quando se descobre essa pessoa, tem que separá-la rapidamente. O líder tem essa incumbência de perceber, de ter esse olhar aguçado. Aquela menina ali, ela tem um senso de responsabilidade mais apurada, ela tem uma paixão. Então, eu percebi na minha linha do tempo que eu tinha isso, sabe? Que acabava o culto, eu estava lá. Eu era fominha de igreja. Fominha, lá, não sai. O culto começava 19 horas, né? Antigamente, 18 eu estava lá. Eu queria abrir porta, eu queria ficar no estacionamento. Eu amava servir. Quando eu percebi isso, e isso não era algo da minha geração, não era algo de baixo, era algo realmente de cima. Então, eu entendi que era Deus que estava me chamando para algo especial, que é mexer com gente, trabalhar com pessoas, conduzir pessoas, liderar pessoas. Então, para você que está nos ouvindo, por exemplo, para você que está nos vendo, como é que eu descubro? Perceba os sentimentos que estão em você com relação a algo. Nossa, eu olho para missões aqui na igreja, sabe? Eu fico apaixonado por missões, por ação social. Eu vejo os pobres, os maltrapilhos, as pessoas na rua, eu fico com vontade de fazer cesta, de fazer angariar coisa. Isso não é normal. Nossa, eu gosto de Excel, de planilhas, eu gosto
De repente você vai ser uma excelente administradora, gestora de uma igreja, de um departamento. Eu gosto de dança, eu gosto de teatro, eu gosto de evangelismo. Nossa, quando eu me vejo, eu estou evangelizando alguém na rua, eu não paro. É na internet, redes sociais. Então, o que está acentuado em você? O que está latente em você? Se você observar, tem algo que está... Nossa, eu gosto de marketing, eu gosto de podcast, eu quero ir onde os pastores não vão, através do podcast, né? Porque o podcast, a foto, o marketing, a mídia, me leva até o quarto escuro do jovem que não quer ir para a igreja. Olha que poderoso. Então a mídia, ela me leva até o quarto sombrio de quem está com pensamento de autodestruição, quem quer se matar. Ele não foi na igreja, mas a foto que ele vai ver através de uma rede social, um corte desse podcast ou de uma mensagem de alguma pessoa, chega até lá. E aí não é nem quem está pregando, é quem está por detrás disso tudo, que é apaixonado em fazer isso, em levar tudo isso lá. Então o que destaca? Então o propósito, eu acho que vem muito a partir daquilo que Deus tem feito destacar em você. Começa por aí. Tá bom? Muito bem, pastor. Pastor, eu queria assim saber do senhor, claramente, com a sua bagagem, você deve ter alguma experiência, alguma história que o senhor pode compartilhar com a gente, sobre liderança, sobre pressão, ou até mesmo alguém que o senhor ajudou, algo do tipo, o senhor pode compartilhar com a gente? Olha, eu assim, até dentro dessa questão toda do equilíbrio emocional, eu tento sempre fechar ciclos. Eu não sou uma pessoa que deixa os ciclos abertos. Pessoas com ciclos abertos vai sempre lembrar de coisas tristes, para trazer aqui algum momento que foi marcante. Eu tenho muitas memórias de momentos de pressão, sabe? Mas eu acho que dentro da esfera dos assuntos da liderança, eu acho que está mais a ingratidão, entende? A ingratidão. Porque o líder é aquele que vai estender as mãos, apresentar a comida, mostrar o caminho, abraçar. Ele vai enxergar o que ninguém enxerga. Ele vai conversar com os pais, vai conversar com a própria pessoa, vai tentar tirar o carrapicho, vai amadurecer, vai dar oportunidade, vai abrir portas, vai ligar, vai proteger, vai ser referência, vai ser aquele como Moisés, vai ficar entre Deus e o próprio povo, entende? Protegendo ali. E de vez em quando surgem pessoas que não vão retribuir. Então a gente precisa estar muito bem equilibrado para poder lidar com a ingratidão. Porque nem sempre essa terra vai dar com facilidade. Às vezes demora 5, 6, 8 anos. Estou vindo na Inglaterra agora, tem um jovem chamado João Paulo. Né? João Paulo. E ele já testemunhou isso várias vezes. E eu, há 14 anos atrás, há 15 anos atrás, quando eu morava na Inglaterra, semeei muito nele. Gente, mas nunca deu nada aquela terra. Mas nada, só me passava raiva. Gente, eu fiz várias promessas. Hoje eu mato aquele garoto, hoje eu mato ele. Fiz emboscada para... Desisto, não vale a pena. Não vale a pena. E agora, né, retornando lá, ele me ligou, casado, 2 filhas lindas, empresário, um mega de um empresário na igreja. E aí me chamou, chorando perto da família, dizendo o quanto que aquelas sementes, elas demoraram para germinar, e agora ele era fruto de tudo aquilo. Então, os episódios que marca mais, nós, enquanto líderes, para mim, no meu caso, é esses momentos de você não ver a resposta rápida. Como jovens, às vezes, que se envolvem com drogas, com vício, com coisas ilícitas, e não é rápido, porque passa por tantos outros ambientes. E aí você fica às vezes frustrado, decepcionado, sabe? Você se questiona, será que sou eu? Será que Deus não está me ouvindo? Será que Deus não era com a minha palavra, com a minha oração? Isso se você não tiver, né, um equilíbrio, você falando, gente, eu não fui chamado para esse negócio, não. Parece que onde eu coloco a mão está só bagunçando, né? Então a ingratidão são episódios que até hoje ainda requer muito de mim. Né? Requer muito de mim eu saber lidar com essas questões todas, mas a gente tem que saber lidar. Você já teve algum momento assim que teve vontade de desistir, de abandonar? Essa semana? Aproveitando essa semana, poxa, entendeu? É sempre. O pensar, lembrando, né? O pensar, ele é destruído pela própria presença de Deus, não chega até a ação.
Então, eu nunca peguei minha carteirinha e joguei na mesa do meu líder. Eu nunca larguei, nunca abri mão, mas sempre passa no meio da tormenta, no meio dessas agitações. Será que eu sou chamado mesmo, gente? Será que, né, quem já não passou, né? Elias passou numa caverna, achando que só tinha ele. O próprio Deus é quem tem que ir até a caverna e dizer, não, o que passa pela sua cabeça não é verdade, porque às vezes o que passa pela cabeça do líder é uma suspensão da realidade, porque Elias diz para Deus, mataram todos os profetas, só eu fiquei. Deus disse, não, você está muito enganado, tem 7.000 que eu preservei, tem 7.000 que eu guardei, que eu protegi, que está aqui como menino dos meus olhos. O que passa pela cabeça do líder, às vezes, é a suspensão da própria realidade diante as frustrações e querer desistir. Elias pediu a morte, Moisés pediu a morte, outros líderes pediram também a morte, pediram para que Deus acabasse, interrompesse. Mas o fato eles não desistiram. O próprio Cristo no Getsemane, ele disse, se for possível que passe esse cálice de mim, mas contudo que não faça a minha vontade, mas que cumpra a sua vontade, o seu querer, porque o chamado ele é mais forte do que a nossa própria vontade, entende? Quando entra essa questão de desgaste emocional, principalmente na liderança, tem muita gente que desiste no meio do caminho. Pastor, eu queria que o senhor deixasse um conselho para aqueles líderes que abandonaram seus cargos. O que o senhor fala para eles? Dá tempo eles retornarem, eles continuarem aquilo que eles foram chamados a fazer? Como que ele lida com essa questão depois da volta? Que conselho o senhor daria para esse jovem? Olha, preciosa essa sua pergunta. E eu assim, fico muito emocionado, por quê? Porque nós somos muito aptos e muito voltados para ir atrás de pessoas novas. A gente fica o dia inteiro numa esquina entregando panfleto para pessoas novas que vão pegar panfleto, jogar, embolar, jogar fora, virar balãozinho. E nós sabemos o endereço de tanta gente produtiva. Nós sabemos onde que eles estão, o que aconteceu com eles, só que a gente diz, não vamos. Entende? É um Pedro que está lavando a rede, não quer mais. A gente sabe que é Pedro. A gente sabe que é o João, que é a Maria, que já foi do coral, que já dizimou, que já ofertou, que já fez, que já chegou cedo. E alguma coisa aconteceu, entende? Eu digo para essas pessoas que ainda há muito tempo, que foi só um episódio, que foi só, né, uma chuva, que foi só uma dor, e que é hora realmente de retomar. Como é que elas vão lidar com o recomeço? Eu nem vou dizer para elas, nós é que temos que saber lidar com o recomeço delas. Nós é que temos que saber lidar com o abraço, com recebê-las. Porque quando eu fui militar durante algum tempo, né? O pastor Darcy também já foi militar, e eu era militar dos fuzileiros navais, e nós fazíamos exercícios e fazíamos simulacros de exercícios de pessoas feridas. Quando você vai resgatar uma pessoa ferida, você não chega nela e diga, e aí, o que você fez, vacilão? Ah, nem, está aqui, tá me fazendo perder meu tempo, nossa, que chato, hein? Não. Você não pergunta nada, você só pega a pessoa, coloca nas suas costas, coloca na maca e leva para a retaguarda para a pessoa ser tratada e cuidada, porque ela foi ferida em combate. Ela não foi ferida em lugar de preguiça, de descanso, foi em combate. E às vezes foram feridos nesse ambiente de igreja. Então nós temos que estar preparados para poder recebê-los. Então eu digo para eles, voltem, porque há muito a que se fazer ainda com o talento que Deus deu para elas. Verdade, pastor. Pastor, vendo o senhor falar tudo isso, faz-me pensar um pouco sobre a nossa geração. Infelizmente, nós estamos vivendo uma geração que não quer muitas responsabilidades. Se a gente olhar algumas estatísticas, até mesmo no mundo secular, os jovens não querem mais cargos de confiança, não querem mais trabalharem. O que o senhor pode falar um pouco sobre isso? Por que o jovem hoje tem tanto receio de pegar uma responsabilidade? Igual mesmo ser um líder de jovem, ou pegar um caminho ministerial mesmo, ou até mesmo na vida secular. Olha, quando eu era jovem, e não tem muito tempo isso, quando eu era jovem, eu olhava para o púlpito e eu ficava aspirando aquele púlpito. Gente, como que eu ficava doido para chegar logo, sabe, os meus 18, os meus 20 anos para eu ser diácono, fazer o curso de diácono, ficar 6 meses ali, ficar na porta, dizer, seja bem-vindo, paz do Senhor. E hoje realmente a gente não vê isso. O que acontece? Ou o que está acontecendo? Eu acho que uma resposta só não cabe aqui, eu não vou tentar esgotar o assunto. Eu acho que estímulo.
estímulo. Nós precisamos estimular os nossos jovens. O mundo está estimulando o jovem a tudo. Está estimulando o jovem a inteligência artificial, a rede social, a empreender, a sexo, a drogas, a violência, a tendências homoafetivas, a tendências ideológicas. Está investindo pesado. Investe na faculdade, investe na cultura, investe na educação, em livros, blogs. O mundo está investindo pesado na juventude. E nós estamos investindo. O que nós estamos investindo no despertar da vocação desse jovem? Ou estamos crendo que eles vão vir por osmose? Vão vir por nada. Tá, vai vir, chegaram. Aconteceu com a minha geração. A minha geração, ela se chegava até o altar. Essa geração não, essa geração tem que puxá-la para o altar. A minha geração, literalmente, ela transbordava no altar. Ela pulava no altar. Ela ansiava pelo altar. Nós temos que puxá-los, incentivá-los, inspirá-los ao altar. Então nós temos que fazer trabalhos motivadores, inspiradores na faculdade, entender a vocação, porque nem sempre o chamado se resume na pregação. Quantos jovens estamos precisando na escrita, no rádio, na comunicação, no marketing, na neurociência, na medicina, na inteligência artificial que está dominando aí, né, alguns países já, algumas áreas, e nós não estamos estimulando eles a exercer o ministério lá. E aí eles dizem assim, nossa, mas eu não tenho chamado, porque ele está achando que o chamado é só pegar o microfone e pregar. Ele está entendendo que é só isso, entende? Então, nós precisamos estimular os nossos jovens muito, muito mesmo. Ou então nós ficaremos aí com uma escassez muito grande dessa nova geração de pregadores, de ensinadores, de professores, de reitores, de diretores, de radialistas, de comunicadores. Nós precisamos incentivar e abranger mais áreas e não resumir as áreas para eles, porque senão eles vão ficar meio receiosos. Eu sei que não existe regras ou um manual para um jovem ser bem sucedido na questão da sua liderança, mas assim, quais são os pontos essenciais que o senhor acha que o jovem precisa manter além da vida diária de oração com o Senhor, para que ele seja bem sucedido na questão da liderança dele? Mentoria. Ele tem que ter tempo com alguém que já passou pelo lugar que ele quer passar, com alguém que já viveu a vida que ele quer viver, entende? Ele precisa se aconselhar. O jovem precisa se voltar. Isaac precisa se voltar para Abraão. A geração de Isaac não vai substituir a geração de Abraão. A geração de Isaac vai ajudar a geração de Abraão. Não existe essa ideia de matar, acabar com a geração por causa de outra. Não, uma soma com a outra no mesmo tempo. Então, sentar com quem sabe. Porque às vezes eles estão indo muito nessa questão da teoria, como falamos aqui anteriormente, né? Muito nessa teoria, nesses cursos arrasta para cima que não tem muita experiência. E não estou limitando conhecer. Pode conhecer, faça seus cursos, busque tudo, mas sente com quem já sentou, com quem já fez, com quem já produziu, com quem já colocou a mão na massa. Ouça, faça um filtro. Eu acho que o que está faltando não é habilidade no falar, não é inteligência, não é oratória. Eu acho que é experiência. E a experiência, ela se conquista com quem tem experiência. Entendeu? Então a nossa geração ela é boa para escrever, geração boa para articular, mas ela precisa ter experiência. E experiência eu tenho com quem tem experiência. Eu não preciso viver tudo que o outro viveu, mas existem pormenores, desafios que o cara já decifrou, alguns códigos que o cara tem, que a pessoa tem. Eu preciso sentar com essa pessoa, com esse mentor, com esse pastor, com esse líder, com essa pessoa que tem essa bagagem. Eu acho que o que está faltando para essa geração é essas referências, entende? Para essas referências, além, óbvio, daquilo que você mesmo mencionou, né? Vida de oração, porque se não tiver oração não tem nada, né? Se não tiver oração, e oração nem sempre é falar, a oração em grande parte é ouvir. Nem sempre a oração é ficar falando. Deus já sabe o que você quer falar antes de você falar. Agora você que não sabe o que Ele quer falar.
Ele já ouviu a sua voz antes de você falar. Você que não está ouvindo a voz dele. Então a oração não é só um secreto de abrir o meu coração. É de você ouvir o coração de Deus para você. Para você não machucar o seu coração. Então, existem momentos que assim, na oração você vai ter que ficar em silêncio. Não falar nada, só tente ouvir a voz de Deus nas muitas águas das distrações que o mundo nos oferece. Tente ouvir, né? Eu estava no aeroporto, lá vindo de lá para cá, e só inglês falando, de repente eu ouvi alguém em português falando assim, e eu fiquei buscando, tentando achar quem era, sabe, no meio daquelas muitas vozes, tentando achar aquela voz, sabe, aquela fala conhecida, sabe, semelhante, particular, que eu entendo. Assim tem que ser na oração, porque senão você confunde os seus pensamentos com a voz de Deus, as falas durante o dia que você ouviu com a própria vontade de Deus. Então, eu acho que é isso, eu acho que, né, mentoria e oração acima de tudo. Essa questão que o senhor falou é muito importante, porque você precisa não apenas ouvir, mas aceitar a vontade de Deus, porque às vezes você quer tanto que Deus responda a oração conforme a sua vontade, que você nem se atenta que aquilo que você está fazendo nem é direcionamento por Deus. Então, precisa ouvir e aceitar também a vontade do Senhor sobre as nossas vidas, né? Verdade, pastor. Mas como é que o senhor faz para equilibrar? Então, uma coisa que você pode até falar para os nossos jovens: equilibrar tudo isso, a vida do senhor, o ministério, e a parte profissional também. Eu sei que o senhor é um psicólogo, né? Como é que o jovem pode fazer para conquistar a parte profissional sem perder ali também o ministério, né? Sem perder o equilíbrio, fazer ali sempre da melhor forma possível? Olha, eu acho que cada um tem uma capacidade, uma habilidade, e aí não é dizer que eu tenho ou outro não tem, e um é mais, outro é menos. Eu acho que cada um Deus deu, mas acima de tudo não se resumir. Alguém diz: não, isso eu não consigo. Você tentou? A maioria das pessoas que tem medo de avião, elas nunca entraram em um avião. Elas não sabem o que acontece lá. Existe um medo anterior ao próprio fato, à própria existência. As pessoas que têm medo de altura, elas nunca subiram. As pessoas que têm medo de falar, elas nunca falaram publicamente. Elas têm um medo anterior. Então dizer que eu não consigo é mais fácil do que dizer: cara, eu vou tentar primeiro. Depois eu vou concluir. Eu vou relatar, eu vou informar a minha experiência, mas eles não querem, eles querem dizer: não, eu não consigo. Então, eu consigo sim ser um profissional, eu consigo ser um empresário, eu consigo ser um bom pai, eu consigo ser um bom pastor, sem ferir a minha essência, o meu chamado, o meu ministério, porque na verdade, o meu ministério não é só aqui no podcast. Todo o tempo eu estou exercendo o meu ministério. Não tem como dissociar o psicólogo Frank do pastor Frank. Por quê? Porque o pastor Frank, o psicólogo Frank, é fruto da minha conversão. Eu estava na barbearia também, né, cortando esse meu cabelo grande, lá na Inglaterra, literalmente, cortando o cabelo, o rapaz foi fazer minha barba assim, quando eu fui abaixar, entrou uma turma de jovens, e eu olhei só para um branquinho. Foi, 2 segundos, e eu fechei os olhos, e o rapaz fazendo minha barba, e eu com os olhos fechados, e Deus me revelando a vida daquele jovem que eu vi por 2 segundos. E eles conversando aqui atrás, de repente fez um silêncio, e eu percebi que eles saíram, e eu mantive os olhos fechados. E pensei comigo: deve ser coisa da minha cabeça. Quando eu abri os meus olhos, que ele levantou a cadeira, o jovem estava lá. Eu estava como cliente, eu não estava como pastor. Mas não há como dissociar. Eu fui chamado para transbordar. Então ministério não resume em altar. Ministério é o quanto você transborda. Como comunicador, como radialista, como imprensa, como psicólogo, como cientista, é o quanto você quer transbordar. Não é quanto você diz assim: não, eu só quero transbordar ali, quando me chamam para aquele lugar. E aí eu saí do lugar, estava com meu sobrinho, e quando eu ia embora, eu falei: vou voltar. E toquei no ombro dele e entreguei literalmente o que Deus havia me dito para ele.
Ele arregalou o olho, assim, e eu disse, filho, é só isso que eu tenho para você. E saí. Depois o barbeiro, que era crente, me ligou e falou, pastor, o que o senhor falou é o que ele viveu. Tentaram fazer assim com ele, papapá, e ele disse que vai terça-feira na igreja. Na terça-feira subsequente ele foi na igreja e aceitou Jesus. Então, veja, que história que é essa de conciliar? Onde que eu concilio? Tudo é ministério, tudo é transbordar. Ora, lendo a Bíblia e recitando numa pregação, ora, trabalhando, né? Como Uber, como motoqueiro, como em outros ambientes. E literalmente você não dizer que você não consegue, porque senão você fecha a porta para a própria ação de Deus. Pastor, eu acredito que além de todo o sucesso profissional que as pessoas precisam buscar, eu acho que a gente precisa ter sucesso mesmo naquilo que a gente foi criado para fazer, o nosso propósito de fato. Como que o senhor aconselha a nossa juventude a separar as coisas? Eu preciso ser um bom profissional, mas eu preciso entender que a vontade de Deus para a minha vida é o que de fato eu preciso buscar um sucesso. A Bíblia diz assim, tudo que tiver a mão para fazer, faça como ao Senhor. Porque para a sepultura, para onde nós vamos, não existem obras. Tudo que tiver a mão para fazer, faça como se fosse para o Senhor. Tudo. Uma oportunidade para cantar, ok. Uma oportunidade de fazer um concurso, passar no concurso e tudo que tiver nas suas mãos, faça como ao Senhor. Então, o melhor que você tem que dar, seja na profissão, seja no ministério, na vocação, ou seja no secular, tudo para o Senhor, entende? Eu sou uma lojista, eu sou uma vendedora aqui, né, numa loja de celulares, sabe? Dê o seu melhor, a sua melhor educação, a sua melhor cortesia, o seu melhor atendimento, o melhor sorriso, isso tudo transborda Cristo. Não sei o autor que diz assim, pregue o tempo inteiro, inclusive com Bíblia. Inclusive com Bíblia, mas pregue o tempo inteiro. Veja que canteiro missionário poderoso que um motorista de Uber tem. Que canteiro missionário que um professor tem. Gente, não é resumir. Não é resumir. É porque a religião nos projetou. Não, eu sou usado por Deus ali, só naquele momento. O culto termina 9h30, mas Deus não para de trabalhar. Deus não para. Então o tempo inteiro você está trabalhando. Se tiver algum enfermo, chama quem? Os presbíteros. E se não tiver presbítero? E se não houver o presbítero, não há graça, não há cura, não há sinal, não há milagres? Ele está dizendo, olha, existem princípios, mas eu não paro nos princípios. Porque a minha graça, o meu favor, é aquilo que ninguém merece. Então transborda além do culto, do cargo eclesiástico. Às vezes vem por uma criança o curar, a fala de Deus. Então, respondendo aqui de forma muito, muito honesta, o que eu vivo, na verdade. Porque eu atendo, né? Hoje não atendo mais tanto, que eu estou fazendo esse desmame dos meus pacientes por causa do crescimento da nossa igreja. Eu não consigo separar. É claro que na psicologia eu não falo de religião, mas ele é um psicólogo convertido. É um psicólogo que tem esperança que não foi achada na faculdade. Eu enxergo além da literatura, além das intervenções. Por quê? Porque eu sei o que ele fez em mim e eu transbordo através dos conceitos, das intervenções, e tenho tido muitos resultados. Então, saber lidar com esse melhor, entregue o melhor para Deus. Então eu não vou estar bem vestido só na igreja. Tem gente que ele só é bem vestido na igreja e ele é mal vestido em outros ambientes. Veja essa dicotomia louca, sabe? Então assim, aqui eu sou e aqui eu não sou. O advogado, por exemplo, quantas propostas, o criminalista, quantas propostas, né, o advogado ou outras profissões vão encontrar, se ele não for crente no direito, não for crente como advogado,
não vai adiantar, não existe essa separação, é uma continuação. Entende? Eu entendo que é uma continuação. Uma continuação. Em todo tempo a gente deve fazer como para o Senhor, seja no secular. Agora, nós temos sim uma instituição, temos um organismo vivo, temos uma liturgia, temos um local de cursos, que é a igreja, que é esse espaço, que é esse ambiente, que é esse reduto. Essa aplicação total também deve ser muito bem aplicada e com a entrega do nosso melhor. Entende? Porque do outro lado tem aquele pensamento, então eu não preciso então de igreja para fazer a obra. Zero, né? Essa ideia toda de eu não preciso da igreja de ser crente, zero. O soldado, o lugar dele é no quartel, para ser treinado, para ser instruído, para poder melhor servir. Então a igreja é esse ambiente, mas eu não posso resumir o agir de Deus ali. Eu sempre digo que igreja, né, hoje vai ter o evento aqui em Gurupi, é treinamento. É para mexer com a minha cabeça, para eu transbordar lá fora, para eu disparar lá fora. Tá? É isso. Pastor, o senhor falou tanto sobre a continuidade da nossa vida profissional e espiritual, sempre caminhar junto, mas como que se faz, igual o jovem vai casar, tudo tal, como que ele faz para que a igreja, a religiosidade não tome o espaço da família, o tempo da família, né? O que o senhor pode falar para a gente sobre esse assunto? Olha, eu vou dizer algo para você que eu estou vivendo, tá? É algo particular, talvez ninguém entenda, não faça sentido para ninguém, ok, tá tudo bem. O que eu tenho percebido? Que Isaac, às vezes, afasta Abraão do próprio Deus. Às vezes, a obra de Deus, veja com muita maturidade o que eu vou dizer, não é para todos, é para alguém. A obra de Deus não pode ser uma muleta. Tem gente que é fominha, é viciado na obra, é perfeito na obra de Deus, mas é ruim no Deus da obra. Ele é péssimo no Deus da obra. Ele atende 10.000 pessoas, só não atende a esposa, só não atende os filhos, só não atende a própria família. E a minha igreja, o meu reduto principal é a minha casa. Então, a religião, ela pode sim, a religiosidade, ela pode projetar, né, nessa entrega total na obra de Deus. E no afastamento da minha esposa, dos meus filhos, em projetos que Deus faz arder no meu coração, que serão honra e glória para Deus. E eu preciso saber discernir. Já houve momentos que foram momentos cruciais que me fez mudar a minha visão. Foi quando eu estava atendendo na nossa igreja, uma fila de pessoas na nossa igreja, minha filha veio, queria falar comigo, e ela não precisou pegar a fila, porque ela era minha filha. Ela tocou no meu ombro e disse: pai, eu preciso falar com o senhor. Eu disse: filha, espera eu atender aqui depois, papai vai falar com você. E me voltei para as pessoas. Quando eu voltei para as pessoas, eu vi ela virando as costas e ela indo com a cabeça baixa, e aquilo me arrebentou, porque eu estava entregando tudo para a obra de Deus, mas o Deus da obra, que é a minha família, eu estava deixando. E aí eu tive que consertar, fazer um conserto gigante com Deus. O que é a obra de Deus? A obra de Deus é eu ficar olhando para as cadeiras e eu ficar pensando: cadê o povo que não vem? Nossa, mas é a hora, a igreja está vazia. Isso é a obra de Deus. E não me preocupar com Deus da obra, se ele está ou não. Tem gente que ele fica chateado se o povo veio, ele nem quer saber se Deus está lá. Veja o quanto que é diferente, é tão parecido, mas é muito perigoso. Tem gente que fica o dia inteiro fazendo a obra, mas não consegue ficar 20 minutos com Deus da obra. Mas como isso é possível? É totalmente possível. É o ativismo religioso que nós encontramos. É o profissionalismo da fé. É a pessoa que é perfeita na pregação, mas ela não sente
não sente aquilo transbordando, passando. É aquela pessoa daquela ilustração que me contou uma vez, num concurso de quem lia o Salmo 23 melhor. Veio um jovem e leu o Salmo 23, respeitando o português, as pontuações, aquela voz melosa, e a plateia todinha ao término daquela leitura do Salmo 23 aplaudiu a pessoa, e aplaudiu e gritou, e gritou, e gritou, e ele saiu e encontrou um senhorzinho, velhinho, idoso, ancião, que ia fazer a leitura do Salmo 23, né? E aquele senhor pegou o Salmo 23 e começou a ler, e não tinha muita voz, a voz era embargada, a força era embargada, mas ao término de ler o Salmo 23, toda a plateia estava em prantos, estava em choro, estava em lágrimas, e aquele senhor saiu vagarosamente, encontrou o jovem, e ele perguntou, o que foi que você fez que eu não fiz? E ele disse, você leu o Salmo 23, eu conheço o Deus do Salmo 23. Obra de Deus e Deus da obra. É o que o Brasil precisa discernir muito, senão vamos fazer grandes catedrais vazias da glória de Deus. Nós vamos ter ornamentos, eventos lotados, como o que eu faço lá. Será que eu vendi? Será que as inscrições, será que vai dar gente? A minha preocupação é com Deus da obra. Será que Ele vai estar? Será que Ele vai vir? Será o que Ele vai fazer hoje? Aquela sensação de Adão no jardim da inocência, no jardim do Éden, o desespero pela presença dele, a novidade de vida, sabe, a glória de cada culto, a manifestação de cada pregação. E isso é alguém que está voltado para o Deus da obra. E aí a obra de Deus sai como natureza. Deus não queria matar a obra dele, que era Isaac. Ele só queria trazer de volta Abraão. Pastor, como o senhor atende jovens, qual que é a maior dificuldade que o senhor vê que o jovem lida hoje em dia, até a respeito de liderança? Tem jovens que se afastam porque foram machucados, ou tem outros que não querem assumir esse cargo, como o Tony falou. Que conselho o senhor dá para pessoas assim? Converte. Vira crente de novo. Vira crente de novo. Essa era, olha, reino de Deus e reino da terra. Liderança envolve honra, excelência, princípios, entrega. E honra no reino de Deus é honra. Honra no reino dos homens é bajulação. Então o jovem, ele não quer honrar, não é porque ele não dá conta, é porque ele acha que ele está bajulando. É que ele está se humilhando, ele está sendo subserviente, está obedecendo homens. Ele está ouvindo homens. Samuel também foi chamado por Deus por 3 vezes. Na 4ª vez é que ele entendeu que aquela voz era a voz de Deus. Tem jovens que estão sendo chamados por Deus e ele acha que é o homem, por isso que ele não está respondendo. Isso é coisa de homem, isso é coisa de... Não, isso não é para mim não. Entendeu? De obedecer, chegar na hora, de ser subserviente, de você ser servo. Então o jovem, ele quer mandar, o jovem, ele quer liderar, ele quer empreender, ele quer ser o mandatário, ele quer esse posicionamento, né, de status. E não há status mais poderoso do que o de servo. O lugar mais alto que a gente pode alcançar é o de servo, é servir. Quem tem mais autoridade sobre nós? Mãe. Por quê? Porque ela serve o tempo inteiro, a mãe serve o tempo inteiro. Serve inclusive dando-lhe uma surra, colocando de castigo, dando uma bronca, serve o tempo inteiro. Por isso que mãe corrige, a gente não fica chateado. Por quê? Porque tem muita autoridade. Então quem tem autoridade? Quem serve. E o jovem precisa entender os princípios do reino. Honrar um líder, honrar um pastor, honrar uma igreja, honrar as pessoas, honrar os mais velhos, entregar o melhor como se fosse para você mesmo, servir uns aos outros em amor. Isto é reino de Deus. Não é ser bajulador, não é ser alguém que está se humilhando. Não, isso é princípio pelo qual o reino existe. Nós temos que ensinar isso para os jovens sem nenhum medo. Então nós honramos quando nós servimos. Quando nós servimos. Essa forma de honrar. Exato. Verdadeira. Não tem. O Cristo diz que quem quer ser o maior tem que ser o menor. Quem quer ser mais servido, que sirva mais. É contraditório, é paradoxal, é o oposto.
Então o servir é a antítese desse pensamento contemporâneo que essa juventude vive. É o oposto, é o contrário. É uma juventude muito direito e poucos deveres. Também, né? Como a mulher também do telefone lá, né? Querendo tirar uma outra ali, porque a criança e imputando ela uma não empatia, entende? Só porque a criança não sabe ouvir não. E Deus lá no começo disse não, Abraão, não toca, não chega perto, não consuma, não faça isso. Então, essa geração é uma geração que precisa ser instruída. Ela é modelável, ela é ensinável. Não estou aqui para dizer que essa geração é uma geração perdida, jamais. É a geração preciosa, muito mais inteligente do que a minha quando era jovem, muito mais, com capacidades, com armas e ferramentas bem melhores do que as que nós tínhamos. Eles podem chegar bem mais longe, só que eles precisam transcender esse lugar raso de piabinha, de pensamento de cabecinha de bagre, de pardalzinho, sabe? Eles têm que pensar como águia, tem que pensar como tubarão, ir em lugares profundos, servir, entregar o melhor, e tudo que fazemos é como se fizéssemos para Cristo. Um copo de água que eu sirva a um profeta tem uma recompensa, um copo, imagina uma picanha. Alguém entendeu? Imagina uma picanha. Então, é servir. Não existe sentido na vida se não for no servir. Pronto. Se você não serve, você não serve. Acabou. Serve para alguma coisa, presta para alguma coisa na vida. Se quem está me ouvindo agora morrer, faz falta? Porque faz falta quem servia. A tia da cantina. Gente, tem gente que nem sabe o nome dela, mas tira ela de lá para você ver. Verdade. O irmão que abre a porta da igreja. É uma coisa simples, mas deixa ele chegar atrasado. Se não faz toda a diferença. Porque ele serve, só faz sentido no servir. A gente só sente falta de quem serve. Nós estamos caminhando para o nosso final, pastor, e a gente queria que o senhor deixasse uma mensagem, tanto para os líderes quanto para os liderados. Por favor, pastor, é com você. Bom, eu vou fazer uma pergunta então para todos, né, que estão nos assistindo. E a pergunta está no meu último livro, devocional Pancada Nossa de Cada Dia. É uma das pancadas, e é uma pergunta. O que você vai ser quando crescer? Essa pergunta geralmente fazem para nós quando somos pequenininhos, mas eu quero fazer para quem já cresceu. Vou continuar insistindo na pergunta que já fizeram para você algum dia. O que você vai ser quando você crescer? O que você vai ser quando você crescer? Ou irmã de 1,70 m, ou irmão de 1,80 m. O crescimento não tem a ver com estatura fisiológica, tem a ver com espiritualidade, maturidade, tem a ver com graça, tem a ver com expansão e a capacidade de pensar em Cristo Jesus. Será que a nossa altura, a nossa estatura do corpo, ela é compatível com a nossa estatura mental? Quantos anos você tem, literalmente? Na psicologia a gente chama de idade cronológica e idade psicológica. Tem gente que está com 40, mas com idade de 15. Qual que é a idade que você está? Então, não vou aqui ensinar, eu quero só te fazer perguntas, porque perguntas mudam a nossa forma de pensar. O que você vai ser? Quando você deixar os ranços de criança, de menino. Paulo disse, quando eu era menino, eu pensava como menino, eu falava como menino, eu andava como menino. Agora eu estou grande, não tem jeito mais de pensar como menino, falar como menino, ou agir como menino. É a hora de crescer. Então cresça. Cresça para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. Cresça à medida da vontade de Deus só. À medida da vontade de Deus. Nada mais, nada. Não queira crescer à medida da cultura, à medida da educação, à medida das criptomoedas, da economia. Cresça à medida da vontade de Deus, que é perfeita, que é agradável. Cresça. E eu tenho certeza que nenhuma frustração vai te alcançar. Porque quando você olhar para si, você vai ver não um anão,
mas um gigante em Cristo Jesus. Essa é a minha palavra. Muito boa mesmo. Prestou? Agradecer ao senhor por estar com a gente aqui, compartilhando todo esse conhecimento, né? E avisar que temos mais episódios e que aqui é um discipulado. Amém. Por isso o nome Discípulos Cast. São jovens que estão sentados, escutando de alguém que tem conhecimento e prática, para que a gente aprenda e que as pessoas que estejam nos ouvindo também aprendam. Então, por isso o nome Discípulos Cast, porque aqui é um discipulado, onde nós estamos sentando para aprender e também ajudar outras pessoas também a aprender. Nossas considerações finais, então, muito obrigada pelo convite. Eu estou sempre por trás das câmeras, mas é uma honra estar aqui conversando com vocês. Deus abençoe, pastor. Me sinto honrada e aprendi muito nesta conversa. Muito obrigada, Tony, pelo convite e até a próxima, né, pessoal? É isso aí. Ok?